Olá, pessoas! Eu sou a professora Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, a sua professora de língua portuguesa. Vamos trabalhar com o conteúdo de arcadismo, mais uma vez, literatura. Algumas questões aqui para nós termos uma pequena degustação de como a prova poderá cobrar o conteúdo. Selecionei algumas questões, 6 questões acerca do arcadismo. Eu espero que vocês gostem. São 6 questões interessantes, tá? No Barroco eu selecionei um pouco mais de questões, mas somente porque há muito mais potencial de cair Barroco em sua prova do que uma questão sobre o arcadismo necessariamente. Mas talvez, só talvez, se der tempo, eu faça umas questões extras de Caramuru, sobretudo, e de Lindóia com o Uruguai. Por que essas 2 obras? Porque elas são prenúncios da nossa próxima escola literária, justamente o romantismo. Mas vamos deixar de delongas, vamos aqui para a primeira questão. Vejamos o texto. Gonzaga é connaturalmente Arcade e nada fica a dever aos confrades de escola da Itália e em Portugal. As liras são exemplos do ideal de áurea mediocritas que apara as demasias da natureza e do sentimento. A paisagem, que nasceu para a arte como evasão das cortes barrocas, recorta-se para o neoclássico nas dimensões menores da cenografia idílica. A natureza vira refúgio, locus amoenos, para o homem do burgo oprimido por distinções e hierarquias. Em Gonzaga, a paisagem é ora nativa, com minúcias de cor local mineira, ora lugar ameno de vigiliana memória. Texto que é uma delícia de texto sobre o arcadismo de Alfredo Bozzi, estudioso da literatura nacional. E esse Gonzaga aí é Tomás Antônio Gonzaga. Olha que lirismo de apresentação de Tomás Antônio Gonzaga. Eu achei muito interessante esse fragmento de texto. Veja, portanto, que ele apresenta um Tomás Antônio Gonzaga realmente de excelência, um poeta que nada tinha a dever em relação aos poetas lá de Portugal, aos poetas da Itália. Sobre este texto, o que o concurso nos cobrou? Vejamos. Quais dos versos de Gonzaga, no contexto de suas liras, fazem alusão à paisagem nativa de cor local mineira citada por Bozzi? Uma apresentação bem interessante lá no texto de Alfredo Bozzi foi esse carinho em apresentar a paisagem nativa, a cor local mineira, aí nas palavras de Tomás Antônio Gonzaga, em sua poética. E ele nos oferece, o concurso, ele nos ofereceu aí nesse momento, justamente 5 fragmentos de textos de Tomás Antônio Gonzaga, para que nós identifiquemos qual o texto que mais se aproxima, qual é o texto que faz alusão. Viram aqui com a pró? Eis aí uma questão que trata de interpretação de texto, de análise do teor que apresenta o texto. Então, nós vamos ter que ficar muito, muito atentos e atentas a alguns detalhes que são aí no texto apresentados. Vamos lá. Tem um próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas, tiro o leite. E mais as finas lãs de que me visto. É a lira 1, a parte 1. Vejam que nesta lira, venho aqui conversar um pouquinho com a pró, nesta lira, nós não temos uma identificação de elemento que, de fato, esteja relacionado com a paisagem. Tem de haver uma relação do texto com a
paisagem, a apresentação, este momento, é um momento que trabalha muito mais com a ideia da simplicidade, que também é algo constante na poética Árcade, tá? Mas vamos lá, vamos continuar a analisar as outras proposições. Esta não é, nós não temos uma identificação clara de que ele está fazendo uma declaração, uma descrição justamente dessa paisagem nativa de cor mineira. Vamos procurar qual o texto que realmente apresenta isso para nós. Pintam, Marília, os poetas a um menino vendado, com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido. E de amor ou de Cupido são os nomes que lhe dão. Vejam que neste texto, nesse fragmento, ele está fazendo uma descrição da mitologia, não é? Do Cupido. E ele vai descrevendo essa pintura do menino vendado, com arco e flecha, ligeiras asas. Antes de nós termos a identificação de Cupido, do termo Cupido, nós já sabemos, ele já nos revela justamente a ideia de Cupido. Vejam, portanto, que ele não está fazendo uma descrição de um local. Verifiquemos letra C. Se os peixes, Marília, geram nos bravos mares e rios, tudo efeitos de amor são. Amam os brutos ímpios, a serpente venenosa, a onça, o tigre, o leão. Oh, que lindo, gente! Tem alguns fragmentos de Marília de Dirceu que realmente são apaixonantes. Neste fragmento, nós não temos uma descrição de local. Nós temos uma relação de símile entre o que acontece com as serpentes, com as onças, com o tigre, com o leão. Vejam, portanto, que ele coloca aí, na mesma condição do amante, esses animais que ora são perigosos, ora são selvagens, são violentos, mas mesmo assim, todos eles cedem aos efeitos de amor, de amar. Ai, que lindo! Vejam, portanto, que até este momento nós não identificamos qual a alternativa apresenta uma descrição locativa. Ele não está se relacionando com a questão da paisagem, ele faz uma comparação do amor, ele apresenta a ideia de como ele se abastece, como ele se alimenta, ele faz uma descrição de Cupido, mas não, ele não está fazendo a descrição da paisagem. Vamos para o próximo slide para nós identificarmos as duas próximas alternativas. Vamos lá. Essa prova, não falei nos slides anteriores, mas essa prova é uma prova organizada pela FCC para o estado do Espírito Santo, tá? Na letra D, nós temos, minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos mares a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Nesse momento já é um momento um pouquinho mais depressivo, entristecido, não é? Mas ainda não temos aí uma configuração relacionada à paisagem. Então, eu não posso apresentar esta alternativa como alternativa em que ele diz que se faz alusão à paisagem nativa de cor local mineira. Vamos tentar, letra E. Se não for gabarito, nós entramos com recurso póstumo, mas será o gabarito, não se preocupem. Vou explicar por qual razão. Vejamos o slide. Tu não verás, Marília, sem cativos tirarem o cascalho e a rica terra. Opa! Ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Nossa, isso aí tudo a ver com a paisagem mineira. Nós temos a rica terra, nós temos a minada serra, a ideia de mina, não é? Nós temos os cercos dos rios caudalosos, nós temos o cascalho. Portanto, não tem nem para onde correr. Letra E é o nosso gabarito.
Vejamos aqui a próxima questão. Vejamos agora a próxima questão que eu selecionei para você que está se preparando para o concurso, tá? Questão do Instituto Federal. Nós temos uma prova de 2017, questões relacionadas a assertivas, proposições que vão ser consideradas corretas ou incorretas. Esse tipo de questão dá um friozinho na barriga para uma quantidade bem expressiva de candidatos. Mas você precisa analisar da mesma forma como analisa as alternativas ABC, tá? É só ter um pouquinho de paciência e fazer uma interpretação do próprio texto com os elementos que o texto está te oferecendo. Mas nessa aqui, nós também temos que atrelar a leitura adequada da proposição a um entendimento do conteúdo. Vejamos como é que eles organizaram isso para nós. Vamos lá. Em Caramuru, de 1781, de Tomás Antônio Gonzaga, o índio é matéria-prima para exemplificar certos padrões ideológicos, voltada, contudo, para o passado jesuítico e colonial e em aberta polêmica com os séculos das luzes, será uma corrente oposta à de Basílio da Gama. Pessoas, vou apresentar para vocês um descritivo acerca de Caramuru, para vocês internalizarem. Nós, na nossa aula de teoria, nós apresentamos Caramuru, uma expressão muito importante daquele período, porque é um prenúncio da literatura voltada ao bom selvagem, que foi desenvolvida com profundidade justamente durante o romantismo. E Caramuru é de Santa Rita Durão, não é de Tomás Antônio Gonzaga. Nós temos um outro livro que é muito importante também, que é o livro de Basílio da Gama, justamente o Uruguai, em que nós temos a Lindóia como a personagem principal, uma mulher índia e a heroína. Então, vejam que neste momento é super inovador. Basílio da Gama, ele na obra Uruguai faz uma produção justamente voltada a uma certificação do Marquês de Pombal, o arqui-inimigo na obra é justamente um jesuíta. Logo, meu povo, está todo errado ali aquele enunciado. O enunciado, ele afirma que em Caramuru, de Tomás Antônio Gonzaga, o índio é matéria-prima para exemplificar certos padrões ideológicos, voltada, contudo, para o passado jesuítico e colonial, e em aberta polêmica com o século das luzes, será uma concorrente oposta à de Basílio da Gama. Basílio da Gama, ele faz justamente ele se volta justamente ao passado jesuítico e colonial, uma oposição, tá? Eu não tenho, portanto, uma relação de concorrência oposta a Basílio da Gama. Mas o grande erro nesta assertiva é a indicação de que Caramuru pertence a Tomás Antônio Gonzaga. O que eu percebo, pouca gente sabe, é incrível. Pouca gente sabe que Caramuru não... Qual é o autor de Caramuru? Só porque se transformou em filme. Aí se pensa muito na questão de quem é o diretor, não de quem é o autor da obra. Não esquece, portanto, o autor de Caramuru é Santa Rita Durão. O autor de Uruguai é Basílio da Gama. Cláudio Manuel da Costa, ainda adolescente, estreou como cultista em Coimbra, de onde partiria para Minas em 1753, antes, portanto, da fundação da Arcádia Lusitana.
Minúsculo Métrico e Labirinto do Amor são exemplos de obras que escreveu entre 1751 e 1753. Ai, professora, ai, meu Deus, eu não sei. Pois bem, é uma questão muito específica, terrível, não é? Porque somente os estudiosos que se aprofundam na vida de Cláudio Manuel da Costa vai fazer esse tipo de identificação da sua adolescência. E aqui ele apresenta uma estreia como um cultista, o que tem lógica, tá? Porque o cultismo é justamente o rebuscamento do barroco. Ele se encontra com esse rebuscamento justamente na adolescência. O arcadismo ele se desenvolve um pouco depois. Então, você tem toda a pertinência. Isso aqui está super verídico, gente. Letra não. A proposição 2 está verdadeira. Na 3, nós temos o Uruguai de 1769. É um poemeto épico de Basílio da Gama, que tenta conciliar a louvação de Marquês de Pombal e o heroísmo do indígena. E o jeito foi fazer recair sobre o jesuíta a pecha de vilão, inimigo de um, enganador do outro. Justamente o que eu havia acabado de indicar para vocês ali sobre o Uruguai. Não esqueçam, por favor. Gente, o Uruguai é um texto belíssimo. Acho que tem um lirismo muito interessante, uma força, uma expressividade ali de Lindóia, que eu acho que vale muito a pena uma leitura um pouquinho mais atenciosa. Porque quando nós falamos de arcadismo, nós limitamos o arcadismo, infelizmente, a uma ideia das das liras, a Marília de Dirceu, e das cartas chilenas. Aí nós falamos um pouco sobre a Inconfidência Mineira, a gente fala que os autores eles acabaram sendo presos e que Tiradentes morreu. Mas a ideia mesmo de se trabalhar com algumas obras do arcadismo, o Caramuru parece que não pertence ao arcadismo, a forma como nós nos relacionamos com a obra, o Caramuru. Então, é necessário que nós façamos esse resgate, que nós pensemos nessas outras variantes, essas outras carinhas do arcadismo. Eu garanto que você não vai se arrepender. Portanto, gabarito, letra E. Mas sigamos, vamos analisar as próximas questões. Há duas questões sobre esse poema, então nós vamos trabalhar de forma detalhada a leitura do poema neste momento e vamos responder já as duas questões sem fazer uma nova leitura, tá? Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado. Nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar é que eu queria de mó rebanho ainda ser o dono. Prezava o teu semblante, os seus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. Agora que te oferte, já não vejo, além de um puro amor, de um são desejo. Se o rio levantado me causava, levando a cimeteira prejuízo, eu alegre ficava, apenas via na tua breve boca um ar de riso. Tudo agora perdi, nem tenho o gosto de ver-te, ao menos, compassivo rosto. É novamente um momento triste dessa relação entre Marília e Dirceu. A obra de Marília de Dirceu, As Liras de Marília de Dirceu, é uma obra dividida em 3 partes, ao todo 80 liras e 13 sonetos, tá? A primeira parte da obra é uma parte de encontro, de paixão, do desvendar desse amor. Então, é muito leve, muito
delicada. A segunda parte já é uma parte um pouquinho mais entristecida. Por quê? Porque Tomás Antônio Gonzaga, nesse momento, ele já estava preso por causa da Inconfidência Mineira. Então, ele falava para a Marília de Dirceu, para a Marília, a sua pastora, ele também, personificando a ideia do pastor, ele falava de uma forma um pouquinho mais solitária. E a terceira parte é uma parte em que se explora mesmo a ideia da tristeza, da solidão, porque ele já está no exílio. Alguns indicam que essa terceira parte não foi escrita, não foi produzida por Tomás Antônio Gonzaga, mas só alguns que indicam isso, tá bom? Alguns estudiosos. Esse momento aqui é um momento já de tristeza, porque ele não está com a sua amada, ele não participa desse seu dia a dia, dessa sua relação. Ele queria, de fato, abrir mão de todas as coisas, ele poderia abrir mão de todas as coisas, mas se ele se mantivesse ao lado dessa amada, ele estaria feliz. Este é o momento em que ele já diz assim: eu não estou feliz, porque eu perdi tudo e eu perdi você. Se eu tivesse pelo menos você. Então, vejam que é de uma delicadeza essa construção bem impressionante. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. A Cecília Meirelles, ela produz um texto durante o modernismo justamente baseado na Inconfidência, o Romanceiro da Inconfidência. É uma obra inspirada no movimento Arcade e no movimento político daquele período histórico do Brasil. Para Cecília produzir esta obra, ela mergulhou de forma muito profunda em toda a construção literária do período, em toda a referência histórica a qual ela teve acesso. Não foi só de, eu peguei e vou escrever sobre Cecília fazer isso. Jamais. Então, ela realmente estudou, levou alguns anos estudando, até ter como resultado o Romanceiro da Inconfidência. Tem um dos fragmentos do Romanceiro que é muito interessante, mais ou menos, que eu vou tentar declamar, não lembro se é realmente assim. Quando eu era mais jovem, eu sabia. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Vai no vento, ide no vento, e vento que não retorna. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Ai, que coisa linda, gente. Ai, meu Deus, que meigo. É uma estrutura muito interessante esse fragmento do Romanceiro da Inconfidência de Cecília fala sobre o poder da palavra, o poder de construir impérios, de destruir impérios. Vale muito a pena uma leitura atenta. Mas voltemos aqui para a nossa questão. As liras de Marília de Dirceu, de que as estrofes do texto fazem parte, são exemplos da perspectiva pré-romântica da poesia Arcade brasileira. Nesse sentido, o lirismo amoroso de Tomás Antônio Gonzaga se mostra mais distante da formalidade Arcade e mais próximo da espontaneidade romântica, embora ainda conserve elementos próprios do arcadismo, como, por exemplo, vejam só, quando ele indica essa aproximação já com uma literatura romântica, da idealização do amor e do ser amado, ele realmente está apontando para um exemplo da perspectiva pré-romântica, tá? Mas também se conserva as características do próprio arcadismo. Na questão, ele quer que você identifique qual é a característica que ainda conserva elementos do arcadismo, tá?
nós vamos encontrar alternativas que mostram, que demarcam a característica romântica do texto, mas ele quer a conservação da característica árcade no texto. Na letra A, portanto, quando ele indica evasão para o sonho e para a fantasia, o que expressa o descontentamento do eu lírico frente à experiência amorosa frustrada. Essa é uma característica do romantismo mesmo. Mas, se ele quer a característica árcade, eu não posso marcar esta. Concordam? Letra B. Idealização da mulher amada, apresentada como uma musa inacessível que recusa o amor do eu lírico. Ora, bolas! Nós não temos uma ideia necessariamente da recusa, mas essa característica, novamente, é uma característica mais romântica do que árcade. Imparcialidade do eu lírico, incapaz de expressar abertamente seus sentimentos à sua amada. Não, ele está num processo de conversa, inclusive ele direciona o texto para ela, ou seja, ele está se declarando abertamente para a sua amada, não pode ser essa. Na letra D, nós temos como característica do arcadismo, elemento próprio do arcadismo, a ideia da delegação poética, pela qual a subjetividade do eu lírico é transferida para a figura genérica universal do pastor. Gente, pelo amor de Deus, aí está meio na cara, né? E é uma questão CESP, Prefeitura de São Luís, no Maranhão, 2017, super recente, fresquinha, fresquinha, oba! Liberdade de criação que propicia ao eu lírico utilizar livremente a imaginação sem apego aos modelos da tradição clássica. Não é sem apego aos modelos da tradição clássica, tanto que ele é ainda uma característica que se mantém esse apego às tradições clássicas. Por conseguinte, letra D é o nosso gabarito. Notem que é uma questão que você trabalha, sobretudo, com interpretação de texto, não é? E com uma pitadinha ali de conhecimento acerca das características românticas e das características árcades. Fazer essa questão depende de um conhecimento um pouquinho mais amplo acerca de literatura, mas não se desespera, é um conhecimento de pitadinha mesmo, ok? Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Uma questão que trata do mesmo poema. Como nós já fizemos a leitura do poema, vamos para a questão. A principal característica árcade presente nas estrofes do texto é o sofrimento amoroso, que restringe o poema ao mundo interior do eu lírico e o distancia da realidade material. Olha, essa não é a principal característica do arcadismo. Nós temos um sofrimento no texto, mas não é característico do arcadismo. O arcade quer a leveza, a simplicidade, ok? O sofrimento é em decorrência justamente da vida pessoal deste autor e não da característica do arcadismo. Não pode ser esta a alternativa. Mas vamos lá, vamos para os slides. A predominância da atmosfera bucólica e pastoril, que confere aos versos um efeito de simplicidade clássica. Sim, gente, totalmente. Há uma predominância da atmosfera bucólica, que é justamente a ideia de campo, tá? E pastoril, letra B, nosso gabarito, mas mesmo assim, vamos analisar as demais questões. Alternativas, no caso. A presença da herança clássica, que se traduz na constante evocação dos deuses gregos romanos. Bom, nós não temos essa estrutura explícita. Você tem essa característica no arcadismo, mas não neste texto. O texto, a principal característica no texto é realmente letra B até agora, tá? O preciosismo do vocabulário, que por vezes dificulta a compreensão do texto pelo leitor. Enquanto eu estava lendo, eu estava pensando assim, tão fluido, não é? Tão diferente de ler um texto barroco. Aqui é um texto que apresenta uma fluidez, uma simplicidade, corta mesmo o excesso.
que o barroco havia imposto. Não é esta, por conseguinte, letra B ainda é nosso gabarito. O dilaceramento do eu lírico entre a simplicidade da vida campestre e o conforto da vida na cidade. Não, ele não está falando sobre essa angústia entre campo e cidade. Letra B, nosso gabarito. E estamos, portanto, preparados para seguirmos para a próxima questão. Com intuito meramente ilustrativo, poderíamos dizer que há em literatura 3 atitudes estéticas possíveis. Ou a palavra é considerada algo maior que a natureza, capaz de sobrepor-lhe as suas formas próprias, ou é considerada inferior à natureza, incapaz de exprimi-la, abordando-a por tentativas fragmentadas. Ou, finalmente, é considerada equivalente à natureza, Fiat Lux, capaz de criar um mundo de formas ideais que exprimam objetivamente o mundo das formas naturais. O primeiro caso é o do barroco, o segundo, do romantismo, e o terceiro, o do classicismo. O primeiro modo é a ideia de que a palavra é considerada algo maior do que a natureza. Barroco. O segundo, romantismo, é inferior. Jamais vai conseguir traduzir todo aquele sentimento. E o terceiro, que é capaz de criar um mundo de formas ideais, é justamente o classicismo. Bonita essa relação, né? Feita por Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Alfredo Bose e Antônio Cândido são 2 figuras que realmente serão sempre e para sempre referenciadas em provas de literatura e principalmente em provas mais especializadas, né? Tendo o fragmento de texto apresentado como referência inicial e considerando as características gerais da linguagem literária e, em especial, dos estilos barroco, arcade e romântico no Brasil, julgue se ou é os itens a seguir, certo ou errado. Na verdade, selecionei somente um item, então vejamos. Na obra do poeta arcade mineiro Cláudio Manuel da Costa, a relação da palavra com a natureza é estabelecida tal como a atitude estética atribuída no texto ao classicismo, ou seja, por meio da articulação entre os traços da natureza convencional e os da natureza local mineira. Pronto, na dúvida. Gente, na dúvida, você faz o seguinte, você pensa, quais são os elementos que estão no texto que podem consubstanciar essa referência? O classicismo, nós sabemos que o arcadismo é chamado também de neoclassicismo. Então, se ele está afirmando aqui que o terceiro é o do classicismo, significa dizer que o neoclassicismo está acompanhando esta tendência, percebem a lógica? E é por isso que a alternativa ela é correta. Vamos aqui para a próxima questão. Obrei quanto o discurso me guiava, ouvia os sábios quando errar temia. Aos bons no gabinete o peito abria, na rua a todos como iguais tratava. Julgando os crimes, nunca voto dava. Mais duro ou pio do que a lei pedia, mas devendo salvar ao justo, ria, e devendo punir ao céu, ao réu. Julgando os crimes, nunca voto dava, mais duro ou pio do que a lei pedia, mas devendo salvar ao justo, ria, e devendo punir ao réu, chorava. Não foram, Vila Rica, os meus projetos meter em férreo cofre cópia d'ouro, que farche aos filhos e que chegue aos netos. Outras são as fortunas que me agoiro. Ganhei saudades, adquiri afetos, vou fazer destes bens melhor tesouro. Ai, gente, que bonito. Esse soneto é muito bonito, muito tocante. É incrível, porque quando você lê um texto em voz alta,
você sente uma magia, como se o texto ele ganhasse vida, não é? Tô até emocionada. E um aluno recentemente olhou para mim e falou assim: Ah, Pro, quando nós sabemos a vida do autor, fica mais simples de compreendermos o texto. Sim, fica um pouquinho, não é fundamental, mas facilita a leitura porque você passa a entender muita coisa. O Tomás Antônio Gonzaga era um juiz. Então ele fala aí sobre o seu trabalho, né? O obreia é o trabalhar, o lavorar. Aí ele fala sobre o gabinete, ele fala sobre a lei, sobre o justo, ele fala sobre o réu. Então, ele está tratando aí acerca de como ele lidava com essa experiência. Dá até a sensação de querer conhecer o cara, né? De dizer assim, ai, que fofo. Mas vejam, Tomás Antônio Gonzaga, Maria de Disseu e Cartas Chilenas. E o que a questão nos reservou em relação a este texto? Vamos lá, vamos verificar como é que a questão cobrou conteúdo. Tomás Antônio Gonzaga, também conhecido pelo nome poético de Dirceu, é classificado pela historiografia da literatura brasileira como um escritor pertencente ao arcadismo. Tendo em vista a leitura do poema acima, a afirmação em destaque pode ser comprovada por quê? Assinale a resposta correta. Então, por que? Ele faz uma pergunta. Por que ele é chamado de um escritor pertencente ao arcadismo? Porque os poetas árcades, apesar de burgueses, privilegiam os sentimentos em vez dos valores materiais. Reflexão presente no segundo terceto do poema. Venham aqui um pouquinho com a Pro. Mesmo sem voltar para o segundo terceto do poema, a gente... Terceto é justamente a ideia da estrofe, a posição. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. Um soneto é dividido em 4 estrofes, cada estrofe com 4 versos e cada verso com 10 sílabas métricas, tá? Aí, reparem só. Mesmo se a gente não voltar para o texto, a gente tem uma lembrança muito forte do texto no momento em que a gente concebe que ali é a postura de um juiz que está indicando que é mais simples do que o que parece. Então, o que ele deseja? Olha o que ele fala. Outras são as fortunas que me agoiram. Ganhei saudades, adquiri afeto, vou fazer destes bens melhor tesouro. Então, coisa simples. Ele busca, ele prima justamente pela simplicidade. E o terceto aqui, não foram Vila Rica os meus projetos meter em férreo o cofre cópia do ouro, que farte aos filhos e que chegue aos netos. Ele não quer se abarrotar de dinheiro, ele não quer a fortuna, ele quer a simplicidade, fica muito claro. A estrutura do soneto é uma estrutura interessante, porque a problemática é apresentada nas 2 primeiras estrofes e a resolução, a constatação é apresentada justamente nas 2 últimas estrofes. Vamos aqui. Por enquanto, letra A. Vamos continuar a fazer a leitura das alternativas. Os poetas árcades propunham como ideal uma vida em tranquilidade, junto à natureza, exemplificada no primeiro terceto do poema. Ele quer justamente tendo em vista a leitura do poema. Essa estrutura não está no poema, ok? A estrutura que está no poema é justamente a estrutura relacionada a valores materiais, por isso a letra B não pode ser marcada. Os poetas árcades inspiram-se na literatura da antiguidade clássica e o tema da mitologia está em evidência no poema. Não está em evidência. Os poetas árcades recuperaram valores neoclássicos, como carpe diem. Aproveitar o momento presente, sim, recuperou, o qual está enunciado no segundo quarteto
do poema. O segundo quarteto do poema é justamente a segunda estrofe com 4 versos, tá? Julgando os crimes, nunca voto dava, mais duro ou pio do que a lei pedia, mas devendo salvar o justo, ria, e devendo punir ao réu, chorava. Ele indica que nesse segundo quarteto, ele recupera os valores neoclássicos. Não está recuperando os valores do Carpe Diem, enfim, letra A ainda é o nosso gabarito. Os poetas árcades valeram-se do conceito de aura mediocritas, certos da felicidade que lhes traz cada instante, reflexão presente no último terceto do poema. Aí nós temos que voltar realmente para o poema para nós percebermos o seguinte: ele, na questão, indica que eles estão certos da felicidade. Se eles estivessem certos da felicidade, ele não ganharia saudade. O cara está dizendo que vai ganhar saudade. Gente, ganhar saudade não é uma coisa tão feliz, não. Oh, meus amores e minhas amoras, vamos finalizar aqui este bloquinho com questões. Prometo que, se der tempo, eu vou fazer mais algumas questões acerca do arcadismo para você. Questões extras. Abraços, meu povo, e até o próximo vídeo.